Pessoal, tudo bem? Alexandre Gossen falando. Passadas as eleições, reconhecido o resultado, ainda que não exatamente da forma mais republicana, pelo atual presidente em exercício, eu acho que nós podemos dar algumas palavrinhas sobre a equipe de transição que o presidente eleito, Lula, está montando com o vice-presidente, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é inclusive o responsável, né, o coordenador pela equipe de transição. E alguns seguidores me perguntaram: Alexandre, o que você está achando dessa equipe de transição? Pessoal, eu acho que essa equipe de transição ela é muito interessante. E se a composição do ministério do futuro governo Lula ela surgir de uma amálgama desta equipe de transição, eu acho que nós podemos ter um gabinete muito bacana, muito um mix interessante e que converge ao centro. O primeiro ponto que chama atenção ao nós olharmos os nomes dessa equipe de transição é que ele une economistas e políticos que atuaram na era da formação do Plano Real com políticos, líderes, técnicos e ex-ministros que atuaram com o presidente Lula nos seus primeiros mandatos e até durante os governos Dilma. Por que isso é muito interessante, pessoal? Porque, de certa forma, faz justiça a o que nunca houve durante esse longo período de social-democracia, de centrismo, de respeito às instituições e às normas republicanas durante a era que vai no mínimo do presidente Itamar Franco até o impeachment da presidente Dilma. Observem que os nomes como André Lara Rezende, Pércio Arida, que ajudaram a criar o Plano Real, eles eram adversários dos nomes do PT por uma questão de rivalidade política e não por uma questão realmente de princípios. Claro que existem diferenças. Estes nomes que apoiaram os governos Itamar e FHC eram nomes mais liberais, economistas que valorizam mais a presença e a liberdade no mercado e pregam de alguma forma uma maior desregulamentação da economia do que os nomes, por exemplo, né, como Manteiga, os nomes como o próprio Haddad, que está sendo cotado para a equipe econômica, e também nomes como Barbosa, que também integrou alguns dos governos do PT. De qualquer modo, as diferenças nunca foram tão grandes, nunca foram insuperáveis. Elas decorriam realmente de uma rivalidade política. E, de certa forma, essa composição na equipe de transição, unindo esses nomes da centro-direita e da centro-esquerda, ela faz jus, ela, de certa forma, revigora a democracia brasileira e demonstra que tanto o PT como o PSDB, as forças de centro-esquerda e centro-direita, as forças progressistas e social-democratas, nunca deveriam ter levado a sua rivalidade a tal ponto que permitisse o surgimento da extrema-direita. Foi só com a união destas forças nessa frente ampla que foi possível derrotar a extrema-direita. E nós vimos que a extrema-direita ela não é apenas extrema, ela é também ineficiente e incompetente. Então eu entendo que essa convergência ao centro e essa concertação de forças, a centro-esquerda e centro-direita, é muito interessante e do amálgama, da fusão dessas ideias, nós podemos ter um programa econômico bem interessante que permita que o mercado produza o melhor que ele pode produzir em termos de liberdade econômica e crescimento e, ao mesmo tempo, nós possamos usar o que o Estado tem de melhor para reduzir assimetrias, desigualdades e fazer com que o poder público chegue lá na ponta daquelas pessoas que não têm nada, são completamente desassistidas.